Então, nós vamos iniciar o estudo do metabolismo, partindo pela via glicolítica ou glicólise. Nós vamos inicialmente ver as reações da via glicolítica, em seguida, a regulação dessa via, do fluxo através dessa via, e, finalmente, a atividade e a presença dessa via em diferentes tecidos de animais e mamíferos. A via glicolítica é uma via central no metabolismo de uma ampla gama de organismos, central no sentido que muitas outras vias metabólicas terminam em moléculas, componentes dessa via, ou várias vias partem de componentes metabólicos que estão presentes na via glicolítica. Ela é uma via já muito bem conhecida, e desse modo isso justifica iniciarmos o estudo por essa via. A via glicolítica é composta por 10 reações, catalisadas por 10 enzimas, que estão descritas aqui. Nós temos a lista das moléculas, dos metabólitos, que compõem esse caminho, essa via, aqui as suas estruturas, que partem de glicose e terminam em 2 moléculas de piruvato. 6 carbonos aqui, e aqui 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. Então, temos as estruturas, a sequência das reações químicas que compõem a via, as moléculas envolvidas nessas reações, as enzimas que as catalisam. Então, esse conjunto dessas 10 reações compõe essa via de conversão dessa molécula, dessas 2 moléculas de piruvato. Ela é dividida em 2 etapas. Uma etapa é chamada de fase de preparação, com 5 reações, e uma outra fase, esquematizada aqui embaixo, é a fase de pagamento ou de retorno. Então, vamos olhar essas 2 fases, essas 2 metades, separadamente, para entendermos a lógica da via. Então, a fase de preparação, como eu havia adiantado, partimos de uma molécula de glicose, então, no início da via glicolítica, no início da fase de preparação da via glicolítica, uma molécula de glicose, e a fase de preparação vai terminar nesses 2 compostos, nessas 2 moléculas, a partir de uma molécula de glicose, essas 2 moléculas, que é um aldeído e uma acetona. A fase de preparação envolve a fosforilação da molécula de glicose, reação catalisada por uma quinase, hexoquinase, e essa fosforilação aqui no carbono 6, glicose 6-fosfato, a formação dessa ligação envolve a quebra de uma ligação fosfodiéster no ATP. Seguida, a molécula de glicose 6-fosfato é isomerizada em frutose, que também é uma hexose, 6-fosfato. Então, uma reação de isomerização, uma reação reversível, como mostram as setas aqui. Em seguida, nós temos uma nova fosforilação, agora no carbono 1, novamente, a formação dessa ligação covalente envolve a quebra de uma ligação fosfodiéster, aqui no ATP, levando de frutose 6-fosfato a frutose 1,6-bisfosfato, uma reação irreversível, catalisada novamente por uma quinase, que nesse caso é chamada de fosfofrutoquinase 1. Em seguida, essa hexose, a frutose, que está bisfosfatada, é clivada em 2 moléculas de 3 carbonos, cada uma carregando um dos grupos fosfato,
que são, de fato, isômeros entre si, que é o gliceraldeído e a dihidroxicetona fosfato, como colocadas aqui. Notem que essa etapa, as duas etapas, a 1 e a 3, as reações 1 e 3, que envolvem a quebra da molécula de ATP para ADP, a quebra de uma ligação fosfodiéster, são reações irreversíveis. Elas envolvem uma ampla variação na energia livre, o que as torna irreversíveis, deslocadas fortemente na direção dos produtos. Portanto, são reações que comprometem os seus reagentes com o caminho ao longo dessa via. A primeira reação, de glicose para glicose 6-fosfato, envolve, de fato, um comprometimento na metabolização de glicose, porque há outras vias metabólicas que partem de glicose 6-fosfato, uma via que envolve o glicogênio. A segunda reação irreversível, catalisada pela fosforotuquinase 1, é uma reação, de comprometimento, de fato, desse metabólito com a sua metabolização ao longo da via glicolítica. Como nós vemos nesse esquema adiante, então, representando a variação de energia livre ao longo das etapas, reações 1, 2, 3, 4, 5, são as 10 reações da via glicolítica. Cada uma dessas bolinhas azuis representa uma molécula, um metabólito presente na via. Nós vemos a reação 1 da hexoquinase, a reação 3 da fosfofrutoquinase 1, catalisada por essas enzimas, que envolvem a conversão de ATP em ADP, ATP em ADP, uma ampla variação, uma ampla diminuição na energia do sistema, como que comprometendo esses metabólitos com esse caminho, levando na direção como de morro abaixo aí, dentro da série de reações que compõem essa via. Como eu havia dito, a reação 1 leva a glicose 6-fosfato, que deve estar nesse ponto aqui. Ainda é um comprometimento com o uso de glicose pela célula que está catalisando essa reação. Outras vias que partem desse ponto. Aqui, um comprometimento com a continuidade desse metabólito dentro da via glicolítica. Reação catalisada pela fosforotuquinase. Por enquanto, na fase preparatória, nós tivemos como que um investimento de energia, né, através dessas moléculas de ATP e um rearranjo da molécula de glicose, a preparando para a segunda etapa da via glicolítica, que será a fase de pagamento ou de retorno, onde ocorrerá, entre outras etapas, a formação agora de moléculas de ATP e um saldo positivo em termos desse número de moléculas de ATP. Então, aqui nós temos a etapa 5 ainda da fase de preparação, que não aparecia aqui, mas é uma etapa, uma reação da fase de preparação, que é catalisada pela triose fosfato isomerase. Então, está aqui. Como eu havia dito, é uma isomerização da dihidroxicetona fosfato, uma cetona e um aldeído. E, efetivamente, a molécula que continua através da fase de pagamento, a continuidade da via glicolítica, é o gliceraldeído, 3-fosfato. Por isso, esse número 2 aqui. Então, uma molécula de gliceraldeído que já havia sido formado, mais uma de dihidroxicetona que foi isomerizada para gliceraldeído, formando 2 de gliceraldeído 3-fosfato. Notem que não é
uma soma entre essas duas que geram essa, é uma isomerização da cetona em um aldeído. E aí as duas moléculas de aldeído seguindo ao longo, paralelamente, essas duas moléculas seguindo ao longo da fase de pagamento. A primeira reação, então, aqui nós temos de novo 5 passos, 5 reações, 5 enzimas. O primeiro, catalisado por uma desidrogenase, reação de óxido-redução de um aldeído, um grupo carboxila. Temos a participação de um fosfato inorgânico, a variação de energia livre nessa reação permite essa fosforilação acoplada aqui e a formação dessa coenzima reduzida, NADH, oxidada a reduzida. Muito bem, continuando, temos reações, uma série de reações reversíveis, e notem que agora, nessas etapas, temos uma reação catalisada por uma quinase, agora a conversão dessa molécula, um 3-bifosfoglicerato em 3-fosfoglicerato, envolve acoplado a ela, a formação de ATP. Como estamos vindo com duas moléculas, temos 2 ATPs nesse ponto, sendo formadas. 2 moléculas dessa daqui, um ATP por reação, 2 ATPs no balanço. Uma isomerização, a remoção de água, formando fosfenol piruvato, que contém uma contém uma ligação de alta energia que permite, na próxima etapa, quando ele é convertido em piruvato, a formação de mais 2 moléculas de ATP, na reação catalisada pela piruvato quinase. Então, esse enol, esse fosfenol, uma ligação de alta energia, que, quando é convertida em piruvato, permite acopladamente a formação dessas 2 moléculas de ATP. Mais uma reação irreversível, que compromete a via, ou esses reagentes que permeavam através da via, com esse produto final, como colocado aqui no nosso esquema. É uma série de reações reversíveis, vocês podem identificá-las pelos números aqui marcados depois. Vemos que há reações que estão envolvidas com a formação de ATP, e a última, a formação de ATP e uma grande variação de energia livre negativa, que completa o comprometimento das moléculas, o caminho, como eu havia dito, a expressão de morro abaixo aí, com essa comprometendo os reagentes, as moléculas, com essa via metabólica, com esse caminho. Então, concluímos aqui a via com a formação desses 2 moléculas de piruvato a partir de uma molécula de glicose que havia partido, e nós temos aqui, então, 4 ATPs sendo formados nessa fase de pagamento, para 2 moléculas de ATP que haviam sido utilizadas na fase de preparação. Um saldo, portanto, de 2 moléculas de ATP e 2 coenzimas reduzidas na ADH para 2 coenzimas oxidadas aqui. Então, resumidamente, 1 mol de glicose, os 2 de piruvato que eu havia comentado. 2 moles de ATP, o saldo líquido, 2 de ADP, 2 de PI, os PIs, os fosfatos inorgânicos, como nós chamamos, que participaram nessa reação de óxido-redução acoplada com uma fosforilação. E, como eu havia chamado a atenção, 2 coenzimas reduzidas
esse processo. Então, um saldo de 2 ATPs, 2 moléculas de piruvato, e vejam 2 coenzimas reduzidas. Portanto, a repetição dessa via leva à produção dessa coenzima reduzida e à depressão, o gasto das coenzimas oxidadas. Eu estou chamando a atenção justamente para isso, porque a continuidade desse processo depende dessas coenzimas. Então, nós temos 3 opções aqui que nós vamos poder dar uma olhada para o piruvato, que vai envolver o destino dessas coenzimas reduzidas e a manutenção da via glicolítica em funcionamento, em ocorrência, gerando ATPs. Então, em condições, na ausência de oxigênio, em condições anaeróbicas, nós temos o piruvato podendo seguir a formação de lactato ou de etanol, fermentação alcoólica, ou a produção, fermentação lática. A produção de lactato ocorre em hemácias, ou eritrócitos, que são células que não possuem mitocôndria, elas dependem da via glicolítica e desse processo para a produção de ATP, então esse caminho, trabalhando então sempre em condições anaeróbicas, sem o uso de oxigênio, já vamos ver essas reações, e a produção de etanol a partir do piruvato, que é feita por alguns micro-organismos e leveduras. Aqui também alguns micro-organismos. Um outro caminho vai envolver uma via aeróbica que depende de oxigênio, onde nós teremos em plantas, em animais, e também células e micro-organismos, em condições aeróbicas, como eu disse. E as coenzimas reduzidas, através desses 3 caminhos possíveis do piruvato, as coenzimas reduzidas vão ser reoxidadas, podendo voltar a participar da via glicolítica. Nós vamos olhar agora esse caminho da fermentação que leva ao lactato ou ao etanol, focando na regeneração das coenzimas, para participação e manutenção da via glicolítica. E adiante, em outros vídeos, nós vamos ver o caminho que leva à metabolização aeróbica do piruvato. Então, no caso da produção de lactato, uma reação catalisada pela lactato desidrogenase, vejam a coenzima reduzida, as coenzimas reduzidas, nós tínhamos uma para cada piruvato, na via glicolítica, tínhamos 2 piruvatos, 2 coenzimas reduzidas, portanto, agora as duas poderão, a partir de 2 moléculas de piruvato, gerar 2 lactatos nessa reação, regenerando a coenzima oxidada, que poderá voltar a participar da via glicolítica. O outro caminho é a fermentação alcoólica, depende de 2 reações. Piruvato é descarboxilado, uma reação que depende da vitamina tiamina, B1, a acetaldeído, e, de novo, uma desidrogenase, levando aqui, então, para cada piruvato, uma coenzima reduzida, levando à produção de uma coenzima oxidada e etanol. E essa coenzima oxidada pode voltar a participar na via glicolítica. Portanto, fazendo um balanço para cada mol de glicose, esse era o balanço que nós já tínhamos visto anteriormente. Se levarmos em consideração agora a condição anaeróbica, nós vemos que, basicamente, vão surgir a produção de 2 lactatos ou 2 moles de etanol a partir da glicose, em substituição aos 2 moles de piruvato que nós tínhamos aqui na condição aeróbica, o CO2, desculpe, produzido também na
no caso da fermentação alcoólica, e o saldo de ATPs se mantém, dependia basicamente das reações da via glicolítica, mas nós notamos que desaparecem os números aqui das coenzimas oxidadas e reduzidas, porque o balanço líquido é zero. Dois NADHs produzidos na via glicolítica, 2 consumidos nas reações de formação de lactato ou de etanol. Portanto, nessas células, nas células musculares, ou em levedura, no caso da fermentação alcoólica, ou em células hemácias, a via glicolítica pode ser mantida, gerando um saldo líquido de ATP, energia, em última instância, para outros processos celulares, e não há dificuldade quanto ao saldo de coenzimas nesse processo, coenzimas reduzidas e oxidadas.